Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 51, início do capítulo 3. Catarina implora a misericórdia divina. O livro, o diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena. Item 3.1. Angústias e esperanças de Catarina. Então, aquela serva sentiu-se cheia de ardor, inflamada de grandíssimo desejo. Experimentava interiormente inefável amor pela imensa bondade divina, ao tomar conhecimento e ver a extensão do seu amor. Como grande amabilidade, Deus se dignara de responder à sua petição. Dignara-se também mitigar a amargura que a serva sentia ante as ofensas cometidas contra ele, ante os prejuízos sofridos pela Santa Igreja, ante a própria miséria. Deus lhe infundira esperança. O autoconhecimento fazia sua amargura, ao mesmo tempo diminuir e aumentar, pois o Pai Eterno após ter-lhe mostrado o caminho da perfeição, havia revelado quanto era ofendido e qual o dano que os homens recebiam. Destas coisas, porém, falarei mais largamente em seguida. No autoconhecimento, o homem conhece melhor a Deus. Ao contemplar a bondade divina em si e no espelho da divindade, ele compreende que tem em si uma dignidade e uma indignidade. Dignidade por reconhecer-se imagem divina por dom gratuito da criação. Indignidade por ver no espelho da divindade o pecado humano. Quem se olha num espelho vê as manchas do próprio rosto. O mesmo acontece com a pessoa que, com amor e fé, se contempla em Deus. A pureza divina mostra-lhe melhor os defeitos da própria face. Mas iluminada e esclarecida, aquela serva sentia que sua angústia aumentava e ao mesmo tempo diminuía. Diminuía pela esperança que a verdade eterna lhe dera. Mas da mesma forma como cresce uma chama ao receber matéria combustível, assim ergueu-se o ardor daquela serva. Chegou ao clímax. O corpo humano parecia não resistir e morrer. Não fosse a força da proteção divina, certamente não conseguiria mais viver. A chama do amor divino purificou-lhe a alma e a serva foi introduzida no conhecimento de si e de Deus. Cresceu o ardor, na esperança de salvar o mundo inteiro, de reformar a Santa Igreja. O Pai Eterno lhe fizera ver a lepra da Santa Igreja e a miséria do mundo. Com segurança colocou-se diante dele e, falando como Moisés, disse:
aqui ela vai fazer uma súplica a Deus, né? A Deus Trino. Então, veja como é que Santa Catarina aqui, com palavras, digamos, possíveis, né? Ela descreve o êxtase dela, né? Quando ela recebe essas mensagens de Deus, né? Enfim, é uma forma. Cada santo tem uma forma de descrever esse tipo de fenômeno, né? A aproximação de Deus, né? Uma coisa mais ou menos comum nos santos, ao descrever esses êxtases, né? É afirmar isso que ela afirma aqui: ó, o corpo humano parecia não resistir e morrer. Né? Então, a aproximação de Deus faz a nossa parte física, né, enfraquecer, né? A sensação que os santos sempre descrevem é essa, né? A sensação de morte física. Então ela, enfim, ela está tentando descrever para nós, né, o que vai pela sua alma, né, enquanto Deus fala. Aqui, vocês imaginam que todo esse discurso de Deus, né, está sendo feito a sua serva, né, em êxtase. E ela está descrevendo aqui como é que ela fisicamente, qual que é a situação dela, mental e fisicamente, né? Então vamos ver a súplica que ela faz, né, nesse êxtase, né? Meu Senhor, olha com misericórdia para o teu povo e para a hierarquia da Santa Igreja. Se perdoares a tão numerosas criaturas, concedendo-lhes a iluminação da inteligência, serás mais glorificado que só por mim, pobrezinha, que tanto pequei, responsável por todos os males, livres das trevas do pecado mortal e da condenação eterna, por tua infinita bondade, todos te louvariam. Por essa razão eu te suplico, caridade divina e eterna, que te vingues sobre mim. Tem piedade do teu povo. Não me afastarei de tua presença, enquanto não perceber que usaste de misericórdia para com seu povo, o teu povo. Que prazer teria eu em ganhar a vida eterna, se teu povo estivesse na morte e se a escuridão aumentasse na tua esposa, que é toda luz, por causa dos meus pecados e dos pecados dos demais. Eu quero, portanto, e imploro tal graça, que tenha piedades do teu povo, pela caridade incriada que te levou a criar o homem à tua imagem e semelhança, quando disseste: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Ó sublime e eterna Trindade, agiste assim a fim de que a humanidade participasse de teu ser. Deste-lhe a memória, Pai eterno, para que se recordasse do teu benefício, possuindo algo do teu poder. Deste-lhe a inteligência, com que conhecesse tua bondade e tivesse parte na sabedoria do Filho. Deste-lhe vontade,
para amar tudo quanto a inteligência compreende da tua verdade, e com isso participasse da clemência do Espírito Santo. Qual foi a razão que te levou a colocar o homem em tão sublime dignidade? Certamente, o incompreensível amor com que o pensaste e dele te enamoraste. Por amor criaste o homem e lhe deste o ser, desejoso de que saboreasse teu sumo e eterno bem. Como o compreendo, como o compreendo. Pelo pecado o homem perdeu a dignidade em que o colocaras. Rebelou-se, entrou em guerra com tua clemência. Tornamo-nos inimigos teus. Tu, movido pelo mesmo fogo criador, providenciaste o modo de conciliar a humanidade decaída durante a grande guerra. A fim de transformar essa guerra em grande paz, deste-nos o Verbo, teu Filho, como mediador. Ele tornou-se a nossa justiça. Tomou sobre si mesmo nossas maldades. Realizou o que tu, Pai eterno, lhe impuseras por obediência. Tudo a partir do momento em que o revestiste de nossa natureza, pois ele a assumiu. Ó abismo de amor! Que coração não explodiria ao ver o Altíssimo descer até a pequenez da nossa humanidade? Somos tua imagem, és a nossa imagem pela união feita no homem, quando a divindade se velou sobre a miserável nuvem e corrompida matéria de Adão. Tudo por amor. Sendo Deus, te fizeste homem, e o homem se fez Deus. Pois bem, por esse amor inexprimível, eu te obrigo e imploro, usa de misericórdia para com as tuas criaturas. Então, essa é a súplica que Santa Catarina faz à Santíssima Trindade, né? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Esse discurso de Santa Catarina não foi feito em êxtase, né? Obviamente, copiada. Esse discurso foi copiado pelo pessoal que estava presente, né? E é belíssimo, não só pelos desejos de Santa Catarina aqui, né, que são expressos, né? O que ela está dizendo é o seguinte: pedindo a Deus para salvar a sua igreja e salvar os ímpios, salvar os homens ímpios, não é? Que foram criados por amor, e que a ira de Deus recaísse sobre ela, Santa Catarina de Sena, e não sobre os outros, né? Isso é exatamente o oferecimento como vítima, né? Mas esse discurso é recheado de luzes metafísicas e filosóficas, né? Que é o, digamos assim, o complemento dele, né? É uma coisa a se contemplar nessa oração dela, né? Como em todas as belas orações, né? As orações de Santo Afonso também, né? São santos que compreendem, né? No caso de Santa Catarina, por ciência infusa, né?
compreende todos os aspectos filosóficos e metafísicos, né? De Deus, do homem, da natureza, né? Da constituição do ser, né? Do ser necessário, do ser contingente, né? Aqui a gente pode extrair tanto conhecimento dessa oração, né? Que ela faz, né? Aqui, certamente, o conhecimento dela é por ciência infusa, porque era uma camponesa, né? Então, depois dessa súplica, né? Deus vai responder, né? Deus Pai, né? Então, capítulo 4, Deus fala dos pecados dos cristãos. Então veja que ele está se referindo aqui ao povo dele, né? Ele não está falando de quem está fora da igreja, ele está falando de quem está dentro da igreja, né? Item 4.1, triste situação da igreja. Então eu queria que vocês, enfim, percebesse, né? Como Deus fala da sua própria igreja aqui. Como Deus vê os problemas da igreja do seu filho, né? E devemos lembrar também, né, que isso aqui é o século XIV, né? Na confusão já generalizada na igreja, que vai preparando o caminho, né, para o rompimento da cristandade, né? Triste situação da igreja. Então, Deus Pai, deixando-se levar pelas lágrimas e reter pelos laços do desejo santo daquela serva. Aqui tem uma nota. A expressão desejo santo constitui um termo técnico na linguagem catariniana. Indica a preocupação efetiva do servidor de Deus pela glória divina e pela salvação dos homens. Então, pelos laços do desejo santo daquela serva, olhou misericordiosamente para ela e queixou-se nestes termos: Filha muito amável, tuas lágrimas me coagem, porque estão unidas a mim e são derramadas por amor. Prendem-me os teus sofrimentos íntimos. Isso é um mistério, né? Como que a criatura coage o Criador, né? Como a criatura prende o Criador, né? Olha e vê quanto minha esposa sujou a sua face, como está leprosa por causa da impureza e egoísmo, como está entumecida pela soberba e ganância dos cristãos e mesmo dos membros da hierarquia. Falo dos ministros que se alimentam de sua riqueza e são encarregados de nutrir o povo fiel, e aqueles que aspiram poder deixar o paganismo e filiar-se como membros da minha igreja. Então os ministros de Deus, né, que são encarregados de nutrir o povo fiel, e também aqueles que aspiram por deixar o paganismo e filiar-se como membros da minha igreja.
Considera com quanta maldade, incompreensão e ingratidão, com que mãos imundas são distribuídos seu alimento e seu sangue. Mãos imundas, né, que distribuem a Eucaristia. Né? Vê com que desconsideração e falta de respeito os mesmos são recebidos. O sangue de Nosso Senhor, né? São recebidos com desconsideração pelo povo cristão. Né? É esse o motivo porque muitas vezes se torna fator de morte aquilo que deveria infundir a vida. Tal coisa significa com o sangue precioso do meu Filho unigênito. O sangue da vida se torna o sangue da morte, né? Tal como São Paulo nos dizia, né? Que receber a comunhão indignamente é comprar um lugarzinho no inferno, né? Tal sangue afastou a morte e a escuridão, trouxe a luz e a verdade, confundiu a mentira, confundiu os mentirosos, né? De novo a palavra confundir, né? Que aparece sempre nas Sagradas Escrituras, né? Senhor, não deixai os meus inimigos me confundirem. Senhor, confundam os meus inimigos, né? Foi ele que propiciou todos os bens, quais sejam a salvação e a total perfeição dos homens. O sangue, né? Exige apenas as boas disposições. Se de um lado produz a vida divina e todos os benefícios da graça de acordo com a acolhida e amor de quem o recebe, do outro causa a morte para aqueles que vivem no pecado. Sim, para aqueles que o recebem indignamente, em estado de pecado mortal, e unicamente por culpa sua, este sangue produz a morte, não a vida. Então Deus já sabia, ou Deus já observava o que estava acontecendo na sua igreja na época que ele fala Santa Catarina. Ele está preocupado aqui com quem recebe a Eucaristia indignamente. E está também preocupado com os ministros que distribuem, os seus ministros que distribuem a Eucaristia com mãos sujas. Né? Tremendo o que Deus fala aqui, né? Se a gente imaginar a situação da igreja hoje, a gente vai ver quão tremendo essa fala aqui de Deus Pai, né? Este sangue produz a morte, não a vida. Isto acontece não por falha do sangue de Cristo ou do ministro, mesmo que esse se encontre em situação igual ou pior. Não é a questão do ministro. O pecado do ministro não prejudica nem mancha o sangue. Não diminui o poder da graça. O mau ministro não prejudica a pessoa a quem distribui o sangue de Cristo. Prejudica somente a si mesmo, pois comete um pecado digno de castigo, a menos que se arrependa mediante uma sincera contrição e afastamento da culpa. Então isso é doutrina firmíssima na igreja, né?
motivo de várias heresias, inclusive, né? Ao longo da história, inclusive nessa época. Então, o pecado do ministro não prejudica ao fiel, né? Repito, o sangue de Cristo é prejudicial a quem o recebe indignamente, não por falha da Eucaristia ou do ministro, somente por más disposições ou defeitos pessoais, como sejam a maldade e a impureza, que mancham o espírito e o corpo, e as grandes maldades contra si mesmo e o próximo. A maldade contra si mesmo consiste na perda da graça, quando o homem egoisticamente despreza os dons recebidos no batismo. Neste, a virtude do sangue cancelara a mancha do pecado original, transmitido pelo pai e pela mãe no momento da concepção. Então, Deus está expondo apenas a doutrina normal da igreja, né? Mas aqui tem uma observação, né? Que é a seguinte. Hoje em dia, nós vivemos, hoje em dia, a seguinte situação. As pessoas, ou mais das vezes, não se confessam, primeiro, não se confessam da maneira correta. Não sabem se confessar. Estou falando das pessoas, todos nós. Tá? Segundo, confessam pouco. Às vezes confessam nem com a frequência anual. Né? Eu conheço casos e mais casos. Mas essas mesmas pessoas continuam a entrar na fila da comunhão. Né? Hoje em grande quantidade. Né? E veja o que acontece com essas pessoas. Né? Eles se condenam terrivelmente, né? E às vezes passam a vida assim, se condenando a cada comunhão que recebem. O sangue de Cristo não perde o seu poder. O sangue de Cristo não se degrada. O pecado do ministro, do padre, que distribui a comunhão, não degrada o poder do sangue de Cristo. Nada disso degrada. Né? O que torna o sangue de Cristo, o que transforma o sangue de Cristo de salvação a danação, é exatamente a situação de quem o recebe. Né? Agora, adicione-se a isto, não é? A situação hoje que existe na igreja dos tais ministros da Eucaristia. Né? E aí a gente pode ter uma ideia da situação, né? Das almas, dos próprios ministros da Eucaristia. Né? Que tomam a hóstia em suas mãos, que não são mãos consagradas. Né? Imagina o destino dessas pessoas. Né? Imagina o destino dessas pessoas. E aí vocês também adicionam o fato de que os fiéis pegam com suas próprias mãos a hóstia consagrada. Né?
como isso é uma tragédia muito maior do que todas as tragédias que estão acontecendo no mundo. Isso é uma tragédia muito maior do que todas as guerras, do que todas as conspirações, do que todas as misérias, do que todos os sofrimentos, do que todos os holocaustos juntos que já aconteceram na humanidade, né? Essa tragédia, ela acontece cotidianamente em quase todas as missas, com quase todos os fiéis, né? Então, é uma tragédia silenciosa que causa a morte espiritual, não a morte física, né? O Leandro está lembrando, ou pior, os fiéis se servem no altar. Então, nós somos cegos a essa tragédia, né? Cegos. Porque essa tragédia não aparece na imprensa. Essa tragédia não aparece em vídeos do YouTube. Essa tragédia é silenciosa, quase que invisível, né? Item 4.2. A obra redentora de Cristo. Estando a humanidade corrompida pelo pecado do primeiro homem, Adão, enviei o Verbo, meu Filho unigênito. Todos vós, vasos modelados no mesmo barro, estáveis contaminados e sem condições para aceder à vida eterna. Então, nós estamos privados da graça. Nós tínhamos só a nossa natureza, né? Então eu, o Altíssimo, me uni à pequenez da vossa natureza humana. Desejava remediar a corrupção e morte do homem, reconstituindo-lhe a graça perdida com o pecado. O céu, depois da queda de Adão e Eva, estava fechado, não é? Ninguém entrava. Todavia a mim, Pai eterno, era impossível sujeitar-me ao sofrimento e minha justiça exigia o castigo da culpa. Os homens eram capazes de dar a satisfação. E se isso acontecesse, cada pessoa teria de fazê-lo para si mesma, não por todos os outros. Na realidade, nenhum de vós tinha capacidade de dar reparação, nem por si, nem pelos outros, já que a culpa atingira meu ser infinito. Queria eu, então, reconstituir a humanidade. Ela, enfraquecida, não podia dar a reparação ao mal. Enviei, pois, o Verbo, meu Filho unigênito, revestido de vossa natureza, e a corrompida matéria de Adão. Nessa natureza, ele haveria de sofrer. Morreria mesmo, para aplacar minha ira. Por tal maneira satisfiz a minha justiça.
saciei-a pela misericórdia, pois esta última queria cancelar a culpa humana e preparar a humanidade àquela bem-aventurança para a qual a havia criado. Então veja bem aqui, né, nós discutimos anteriormente a relação entre a misericórdia e a justiça, né? Então Deus está dizendo como que essas coisas funcionam nele e para ele. Não é? Sim, ele tem misericórdia infinita. Não é? E essa misericórdia, ele próprio fala aqui, o que a misericórdia queria? Ele queria, a misericórdia queria cancelar a culpa humana e preparar aquela bem-aventurança para a qual a havia criado. Então, por um lado, esse atributo de Deus tende a fazer isto gratuitamente. Né? Então, a misericórdia de Deus é que fez com que ele mandasse o seu filho para satisfazer a justiça dele, para que a misericórdia pudesse, então, ser também satisfeita. Então, por misericórdia, Deus quer salvar toda a humanidade, né? Mas ela não funciona. Esse desejo de Deus não funciona sem que a sua justiça seja satisfeita. Então, isso se perdeu, né? Na nossa igreja. Completamente, né? Esse conceito, essa ideia, né? Se perdeu. Acabou. Assim, unida à divindade, a humanidade pôde dar reparação. Como? Seja mediante o sofrimento humano de Cristo, seja pela virtude da natureza divina infinita do Verbo encarnado. Desta união das duas naturezas, recebi e aceitei o sacrifício do sangue. Sangue aqui sempre escrito em letra maiúscula. Era sangue humano, mas mesclado, amalgamado com a natureza divina, como o fogo do meu amor. Por isso foi tão importante a humanidade de Cristo, né? Então todos que negam a humanidade de Cristo, né, todas as heresias que negavam a humanidade de Cristo, elas eram terríveis justamente por causa disto. Né? Porque era necessário que o sangue fosse humano. Este amor foi o único laço que reteve Jesus quando cravado na cruz. Foi somente dessa forma, na virtude da divindade de Cristo, que se tornou possível a reparação da culpa humana, a sagrada humanidade de Cristo. Né? Tem uma devoção muito antiga, né, dos católicos, a sagrada humanidade de Cristo. Né? Foi assim que se cancelou a mancha do pecado de Adão. Dela restou apenas uma cicatriz, que é a inclinação para o mal e os defeitos corporais, a semelhança da cicatriz que fica quando uma pessoa é curada de uma ferida. Curou a mancha do pecado, mas ficou a cicatriz. Né?
A ferida causada pela culpa de Adão era mortal. Ao chegar o grande médico, meu filho unigênito, ele curou o doente, sorvendo a medicina amarga. Para salvar o doente, ele tomou o remédio, né? O próprio Cristo, né? Sorvendo a medicina amarga, impossível de ser tomada pela fraqueza humana. Cristo comportou-se como a ama seca, que bebe o remédio em lugar da criança, dado que ela é grande e forte, ao passo que a criança é fraca e não suporta o amargor. Cristo foi o substituto. Graças ao poder e fortaleza da divindade, que nele se achava unida à natureza humana, tomou o medicamento amargo, a morte na cruz, para curar e restituir a vida a vós, crianças enfraquecidas pelo pecado. Deus está aqui nos ensinando um catecismo, né? O verdadeiro catecismo, né? Deus está falando para Santa Catarina, né? Mas Santa Catarina já sabia disso, né? E é claro que Deus está falando aqui para Santa Catarina, para que ela registrasse isso, né? Deus estava sabendo que ela estava registrando, né? Deus sabe tudo, né? Então, no final das contas, Deus está falando aqui para todos os leitores desse livro, nos vários séculos que ele existiu, né? Então, ele está falando aqui para nós hoje, né? Ele está falando aqui para nós agora, para nós que estamos aqui, né? Ouvindo, lendo, tá certo? Porque nada disso era desconhecido de Santa Catarina. Ele não podia estar dando uma instrução para Santa Catarina aqui, não é? Ele sabe que Santa Catarina sabe disso, né? Então o que ele está fazendo aqui é registrando um catecismo eterno, né? Registrando e deixando registrado para a história daí para frente, né? Para todos os fiéis que na confusão da igreja, que vivem na confusão da igreja, para que esses fiéis pelo menos tenham acesso a esse catecismo eterno. Veja, o que ele está falando aqui é o que é ensinado pela igreja, não é? Em todos os tempos. Ele está falando aqui com a autoridade do Criador, né? Mas o que ele está falando aqui, a igreja sempre ensinou até um certo momento, né? Então, eu diria mais que Deus está... que essas palavras registradas aqui talvez seja até para nós que estamos vivendo este momento da igreja. Talvez ele tenha antecedido essas palavras de, sei lá, 8 séculos, né? Para que a gente leia essas palavras hoje, né? Porque nós já não sabemos mais isso, né? Nós católicos já não sabemos mais isto que Deus está falando aqui, né? A maioria de nós não sabe mais isso, não é? Então Deus está relembrando esse catecismo eterno da igreja, né? Para nos formar, né? Quer dizer, essas palavras talvez fossem palavras desnecessárias, mesmo para o tempo de confusão que Santa Catarina vivia.
Mas para nós hoje são palavras absolutamente fundamentais, né? Para nós mal formados, né? Para nós desconhecedores da vontade de Deus, né? Para servir, inclusive, né? De material de instrução para os bons padres que ainda existam, né? Para os bons ministros dele que ainda existam, né? É um registro fundamental, não é? Que Deus quis fazer. As confusões da época eram muitas, Camila, muitas. Primeiro tem o cisma, o grande cisma do Ocidente, né? Do papado de Avignon, de vários papas se declarando papas, não é? Da época das pestes, né? Da corrupção do clero, não é? Veja que a corrupção do clero, ele fala aqui, né? Das riquezas que o clero tinha, porque o clero, nessa época, ele tinha um imposto que o clero cobrava das populações, né? O clero era rico, né? Nessa época tinha bispos que eram bispos de várias dioceses, coletavam o dinheiro de várias dioceses, vivia nababescamente. Existia uma apostasia no clero grande, né? Existia os nobres mais ou menos traficavam, né, com nomeações de bispo, né? Tinha bispo nomeado ainda criança, né, para ganhar aquele dinheiro da diocese. Mas era muita coisa, né? Então, o clero, nessa época, já era corrompido, né? Já era corrompido. Então, é um catecismo básico, né? É um catecismo básico, dado diretamente por Deus Pai, né? Eu vou parar por aqui, né? Página 56, item 4.3, já no final da página, né? A nossa leitura, para que essas palavras, né? Essas palavras iniciais de Deus Pai, né? Para Santa Catarina seja retida, né? Sejam retidas aqui pela nossa memória, né? E possamos demorar um pouco sobre essas palavras, né? Eu pergunto agora se tem alguma observação, alguma pergunta sobre a leitura. Então, a Camila está escrevendo aqui. Se alguém tiver outra observação enquanto Camila escreve, podem acessar aí o microfone. Professor, sim. até o passado, esse conhecimento da igreja, as hierarquias, a vida dos santos, e mesmo a doutrina de sempre, ela praticamente desapareceu dos seminários, né? Não, completamente. Completamente. Os padres não sabem mais o catecismo, né? Não sabem. A gente vive... Quem, né, eventualmente frequenta a missa nova,
a gente é estarrecedor o que a gente vê e o que a gente escuta, né? Quem tem um pouquinho de formação. Mas eu sempre pensei nisso assim, o leigo, ele fica em estado de pecado se ele participa disso, né? Assim, porque a impressão que a gente tem que essa fala, o diálogo, quando Deus fala, né, do sacrilégio de se tocar impuramente na Eucaristia, ele está falando para os padres da época, porque o leigo nem ousava se aproximar, né? Não existia isso, a não ser profanação de anticatólica e tudo mais, mas então ele está falando para os padres mesmo, né? Ele tá. E então hoje eu fico imaginando assim, não tem redenção então mais para gente, não é possível, porque o que se faz hoje em dia dentro das igrejas é muito absurdo, não é? Pois é. Mas Deus está falando aqui para nós. Ó. Tá todo mundo condenado, né? Quer dizer, no sentido de que se estiverem distribuindo o sangue de Cristo, o sangue é a salvação e a danação. Tá certo? Quando você pensa no número de pessoas que são condenadas hoje dentro da própria igreja, é um negócio agoniante, né? Se você pega essas palavras de Deus e transforma ou usa essas palavras para analisar a igreja de hoje, a situação é absolutamente catastrófica. Eu entendo exatamente o que você está falando. Quer dizer, então, se é assim, como que ficamos? Como que ficamos? Porque aqui, na verdade, o discurso de Deus é para os cristãos, né? Não é para os ímpios. Não é para quem está fora da igreja. A tragédia é aqui, agora, nesse caso que Deus está falando, interna, né? Na igreja que o filho dele criou. Então, essa é a grande tragédia, é aquilo que eu falo, né? E essa tragédia, em comparação com qualquer outra tragédia mundana, e mesmo com a soma de todas as tragédias mundanas, ela é muito maior. É uma agonia. A gente vê isso, é uma agonia. Eu não sei como que vai. E outra, né? Note que quem levou os fiéis a uma situação como esta tem uma culpa muito maior, né? Porque a tragédia da igreja atual ela foi fabricada, né? Essa grande tragédia foi fabricada. A igreja não fabrica pecado pessoal nosso. Nós é que pecamos, nós temos uma responsabilidade disso, né? Mas essa coisa toda que está acontecendo com a igreja não é culpa dos fiéis, né? Os fiéis sofreram essas transformações. Eles são instruídos hoje pelos padres ainda. Não é? Mas naquelas homilias que a gente conhece, naqueles catecismos que a gente vê dados às nossas crianças. Né? Então, como que um fiel... Sabe o que eu fico pensando? Como que um fiel normal, da igreja normal, terá acesso à verdade mesma? Como? Como que faz isso? Por isso há uma necessidade dos leigos se instruírem. Nós não podemos mais, infelizmente, esperar a instrução dos pastores. Nós somos ovelhas sem pastores. Nós estamos naquela situação em que as ovelhas
têm que se instruírem mutuamente, com todos os riscos que nós estamos correndo com essas instruções, né? Porque leigo é leigo, né? Leigo não tem autoridade nenhuma, né? Mas se nós não fizermos, quem fará? Não é? Deixa eu ler o que a Camila está colocando aqui. A confiança de Santa Catarina ao falar com Deus é algo impressionante. Fico admirada porque ela fala com tanta simplicidade, mas ao mesmo tempo com tanta firmeza, próprio de quem conhece a Deus intimamente. Ela fala direto, né? Ela fala como a gente conversa um com o outro, né? A Camila está falando assim: eu tenho os mesmos pensamentos da Cristina, me faço os mesmos questionamentos, a tragédia que vivemos é muito pior. Eu acho que é a época da Santa. Claro, ela só piorou a situação, né? Claro. E assim, qualquer século depois de Santa Catarina, se você comparar a igreja ao da época, a situação do clero, etc, talvez, excetuando algum período muito excepcional, alguns papados muito santos, né? A própria reação da Contra-Reforma, enfim, exceto esses períodos, a igreja foi piorando, né? Foi piorando. A situação dos fiéis foi piorando, né? Claro. Mas o que eu quero dizer é assim, para nós, católicos, parece que nós identificamos tragédias no mundo maior do que essa tragédia. Mas essa é a tragédia maior. A tragédia da igreja, ela antecede e ela causa a tragédia do mundo. Não é que a igreja, quando era a verdadeira igreja, o mundo estava melhor, não. Né? Mas a piora da igreja fez com que o mundo piorasse muito. Né? O mundo já não tem mais a referência da igreja. Né? A referência da igreja. Então, agora, o mundo invadiu a igreja já não é mais referência do mundo, mas parceira do mundo, e nós estamos nessa situação, né? Nós estamos nessa situação. A única certeza que nós podemos ter é que Deus está vendo isto tudo, né? E nós sempre teremos misericórdia, nós sempre teremos confiança na misericórdia de Deus, desde que nós nos preocupemos em satisfazer a justiça de Deus. Né? Como é que a gente satisfaz a justiça de Deus? Né? Nós não podemos satisfazer a justiça de Deus como seu filho satisfez. Está fora de alçada. Mas nós podemos fazer o que Santa Catarina estava fazendo naquele momento, né? Nos oferecer como vítima. Como é que a gente se oferece como vítima hoje? Fazendo penitência para os outros. Fazendo penitência para a salvação dos outros. Para a conversão dos outros. Fazendo penitência para a reparação das injúrias feitas ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Coisas que estão na nossa alçada, né? Que é uma prática católica imemorial. Né? Você oferecer penitência para os pecados dos outros. Né? Você usar dos seus parcos méritos perante Deus para os outros. Né? Porque não tem outra coisa para a gente fazer. Principalmente nós fiéis. Né? Rezar pela santificação do clero. Não é? Rezar pelo Papa. Rezar pelos bispos. Fazer penitência por eles. Não é? Porque nós sabemos, eles não sabem,
Muitos deles não sabem. Mas nós sabemos que isso... Eu vou usar a expressão que Deus usa aqui para Santa Catarina, né? Veja, as lágrimas de Santa Catarina coagem Deus. Ele se sente obrigado, né? Isso é um mistério, né? Prendem-me os teus sofrimentos íntimos. Nós não podemos, não devemos pensar que só um santo da altura, da elevação de Santa Catarina pode coagir a Deus. Nós também podemos, desde que nós façamos as nossas penitências, os nossos sacrifícios, os nossos oferecimentos com o coração puro, não é? Então, junto dessa nossa estupefação perante o que está acontecendo com a igreja, nós podemos fazer esse tipo de modesto, pequeno oferecimento a Deus, né? Aliás, esse tempo de Quaresma é um tempo propício para isso, né? Você é estimulado pela igreja, né? A penitência, né? Então, fazer penitência para os outros, né? Se oferecer o seu sofrimento para os outros, para o clero, para os bispos, para o Papa, não é? Para a santificação da igreja, para a santificação. Então, isso tudo como é que ele fala aqui? Aplaca a ira de Deus. O que é essa expressão, né? Deus como criado, ele não consegue ter ira de ninguém. Mas essa expressão significa compensar ou satisfazer a justiça de Deus. Não é? Essa expressão é usada inclusive por Nossa Senhora, né? Em La Salette tem uma expressão tem uma expressão tremenda de Nossa Senhora em La Salette, né? Que ela fala assim, que ela já não está conseguindo segurar o braço de seu filho e que ela precisava dos fiéis para segurar o braço. É a justiça. Ou seja, a justiça de Deus já estava pesando tanto sobre ela que ela já não estava mais conseguindo segurar o braço do seu filho. Então, é isso, né? A justiça precisa ser satisfeita para que a misericórdia tenha seu curso. Essa ideia, essa compreensão intelectual, porque veja, isso não é nada devocional, não. Isso é compreensão intelectual. Então, o que essa compreensão intelectual deve nos fazer? Mover a nossa vontade. Não é? Ou seja, depois em Lourdes, né, Nossa Senhora usou, né, revelou a Santa Bernadette o que ela queria, né, o que Deus queria: penitência, penitência e penitência. Então, o que é preciso hoje, né, nessa Igreja da Misericórdia, né, é que a gente aplaque, satisfaça a justiça de Deus, ou usando a expressão bíblica, né, aplaque a ira de Deus.
Porque se a justiça não for satisfeita, ele está nos ensinando isso aqui. Se a justiça não for satisfeita, a misericórdia não é saciada. Ele usa sacia pela misericórdia. Pois essa última misericórdia, queria cancelar a culpa humana e preparar a humanidade àquela bem-aventurança para a qual a havia criado. Então, para que esse desejo de Deus seja satisfeito, é preciso satisfazer primeiro a justiça. Então, façamos a nossa parte. Pelo menos, né? Pelo menos. Esse momento da quaresma é propício para isso, né? Nós estamos envolvidos em toda uma atmosfera de recolhimento, de penitências, de jejuns, enfim, um período que a igreja se dedica a isso, né? Um período que a gente lembra, mais do que outros períodos do ano, do sangue derramado por Nosso Senhor, que pode ser salvação e pode ser danação, né? Pode ser danação. A gente sempre esquece da danação, né? Porque na Igreja da Misericórdia tudo é misericórdia, tudo é salvação, tudo é maravilhoso, né? Tudo é bem-estar, tudo é prazer. Na Igreja da Misericórdia nós estamos envolvidos em travesseirinhos de plumas, nós estamos confortáveis, nós estamos... A penitência, hoje, ela nos repugna muito mais do que em épocas anteriores, né? Porque penitência significa sofrimento, algum grau de sofrimento, não é? E sofrimento hoje é uma coisa que todo mundo procura fugir, não é? Nós estamos na época dos analgésicos, na época de não sentir dor nenhuma, na época de, enfim, de todos os confortos físicos que nunca a humanidade conheceu, né? Na época dos cheirosinhos, né? Na época dos bem vestidos, né? Na época da repugnância à pobreza, né? Então, hoje é muito mais difícil para nós aceitarmos, né, períodos de penitência, né? Por isso que a igreja moderna, quando foi feita a reforma, ela acabou com vários períodos de penitência no ano, né, que a igreja sempre cultivou, né? Por exemplo, as têmporas, né? As têmporas, ao longo do ano, é uma espécie de lembrança da quaresma ao longo do ano, né? São 4 têmporas. 4 têmporas. Né? Uma na quaresma, que é a que nós estamos vivendo agora, né? Ontem, amanhã, depois. Quarta, sexta e sábado. Mas ela também existe em mais 3 períodos do ano, inclusive no advento, né? As têmporas do advento, né? Então, mas isso acabou. O católico normal não conhece têmporas, né? É a situação nossa. Então, quando a gente se pergunta o que nós devemos fazer, Deus já está respondendo aqui, né? Se a gente ama a Deus, uma das ações que nós devemos demonstrar esse amor, né, é fazer penitência para os nossos próprios pecados e para os pecados dos outros. É satisfazer a justiça divina através dos nossos sofrimentos, para que a misericórdia dele possa brilhar, né? Mas eu falo demais, né, gente? Meu Deus. Então, alguém tem mais alguma observação? Pergunta?
Hoje eu estou turbinado, né, Leandro? O Leandro está falando, hoje o senhor está inspirado. Não falei demais. Gente, Deus lhes pague a paciência comigo aqui, esse falador inveterado. A gente vai ficando velho, a gente fica falador demais, meu Deus. Deus lhes pague a paciência comigo, a presença, a participação. Estamos aqui na página 56, no finalzinho da página, na minha edição, né? Na edição da Camila deve ser talvez uma página antes ou 2 páginas antes. Mas no item 4.3, né? Essa numeração 53, tá vendo? Então no item 4.3. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, amanhã nós estaremos continuando a leitura aqui. 59, isso. Então você é 3 a mais, isso. Você é 3 a mais, né? Então, tenham um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.